E agradeço ao líder maior, sem o qual esta vitória não seria possível. Eu queria voltar a repetir. Eu agradeço ao líder maior, sem o qual nós não teríamos esta vitória. O meu amigo que me deu a mão na hora mais difícil, governador Tarcísio de Freitas. Hoje vamos falar sobre um tema que está dando o que falar na política brasileira, a suposta traição de Tarcísio de Freitas a Jair Bolsonaro após a vitória de Ricardo Nunes. E o que Ricardo Salles tem a ver com isso? E Pablo Marçal, será que já era? Vamos entender tudo isso agora. Ricardo Nunes foi reeleito prefeito de São Paulo, e em seu discurso de vitória, ele fez uma declaração que pegou muitos de surpresa. Nunes agradeceu ao governador Tarcísio de Freitas, chamando-o de líder maior, deixando Bolsonaro de lado. Isso gerou um grande burburinho nos bastidores da política. Eu agradeço ao líder maior, sem o qual nós não teríamos esta vitória. O meu amigo que me deu a mão na hora mais difícil, governador Tarcísio de Freitas. Nunes deixou claro que, para ele, Tarcísio foi o grande responsável por sua vitória, relegando Bolsonaro a um papel secundário. Isso foi visto por muitos como uma traição ao ex-presidente, por ter apoiado Nunes e ficado sem créditos no discurso da vitória. Bolsonaro poderia estar sendo utilizado como uma peça temporária no tabuleiro político. Acreditam que, uma vez atingidos os objetivos, ele seria descartado, pois o sistema político está buscando uma direita mais domesticada. Essa direita permitida precisaria de um líder que possa ser controlado, com quem se possa ter uma boa relação e que esteja disposto a fazer acordos e seguir as regras do jogo. Nesse cenário, Tarcísio de Freitas seria o nome ideal para ocupar esse espaço. E não tem um governo de direita, é o governo de São Paulo. Então, não venha aqui dizer, colocar a faixa de representante da direita, porque não é. Nós temos as nossas próprias convicções, nós temos os nossos próprios princípios, e muitos de nós têm pelo presidente Bolsonaro uma lealdade verdadeira. Nós não queremos e não seremos representados por alguém que vem aqui se dizer de direita e depois, na hora de governar o Estado para o qual foi designado pelo presidente, não governa como alguém de direita. Chega, acabou essa brincadeira. Dá pra gente falar, Basília Rodrigues, que isso é a primeira pilastra, digamos assim, o primeiro tijolinho de um futuro palanque, do quanto isso expressa um desejo de um campo de que Tarcísio de Freitas desista da sua própria reeleição daqui a 2 anos e já se lance a ser este, para usar as palavras do prefeito, líder maior num campo da direita ou num campo do centro moderado? Qual que é esse campo, Basília? Tarcísio, então, tem um problema bom, né? Escolher pela reeleição ou escolher ser presidente do Brasil, né? Qual candidatura ele vai investir. Hoje, se a decisão fosse para ser feita neste domingo, os seus aliados, talvez até ali a mosquinha azul já tenha picado o próprio governador, mostra uma resposta mais próxima da segunda opção, em alçar voo para cá, para Brasília, comandar o Palácio do Planalto. Ele já esteve em Brasília como ministro e sempre era perguntado, quer sair presidente? Não, dizia não, eu sou um técnico, não tem essa de política. Pois é, concorreu para governador do principal estado brasileiro. Então, pelo menos esta barreira de não se ver político já foi vencida. E o teste foi até maior nestas eleições de 2024 do que em 2022. Porque em 22, Lavareda talvez concorde comigo, a figura era muito Bolsonaro. Ele que estava trazendo votos para Tarcísio. Agora, em 24, a figura de Tarcísio substituiu a de Bolsonaro para chamar votos para Ricardo Nunes. Então, em meio a pistolões clássicos, né, como Lula e Bolsonaro, que sempre chamam voto para alguém, do mais tradicional Lula ao mais polêmico Bolsonaro, surge esta força do tarcisismo, né, que é essa expressão que eu tenho ouvido. O Tarcísio venceu hoje em São Paulo. A vitória do candidato Ricardo Nunes do MDB à Prefeitura de São Paulo é vitória também de Tarcísio, porque colocou ali em uma disputa virtual, uma disputa indireta, o hoje governador de São Paulo, que está sendo aí cortejado, né, chamado a cair nas urnas para o Palácio do Planalto, contra o atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que apostou as fichas em Guilherme Boulos, do PSOL. Diga-se de passagem, até a gente publicou essa reportagem aí no primeiro turno ainda.
as prioridades do PT, digam o que for, mas conversando lá dentro do PT, as prioridades eram São Paulo, Belo Horizonte e Fortaleza. De 3, 2 prioridades deram certo, né? Belo Horizonte fazendo apoio ao atual prefeito, Fortaleza com um candidato próprio, e São Paulo era algo que o PT queria muito, o Lula queria muito, o governo queria demais, é a capital do maior colégio eleitoral do país. Mas nestas eleições houve aí uma distância muito grande entre discurso e realidade. Na realidade, faltou o presidente Lula, apesar do resultado que ele teve nas eleições de 22 na capital São Paulo, ele não conseguiu transferir esse bom desempenho ao seu candidato a prefeito. E onde fica Pablo Marçal nessa história? Marçal foi uma surpresa nas eleições municipais. De algumas máscaras caíram e deu holofote aos bastidores da política e seus conchavos. Ele poderá ser um forte nome para a direita a depender nas cenas dos próximos capítulos políticos. A política brasileira está em constante mudança, e as alianças podem se transformar rapidamente. A vitória de Ricardo Nunes e o apoio de Tarcísio de Freitas mostram que novos líderes estão emergindo e que o cenário político pode mudar a qualquer momento. Vamos continuar acompanhando esses desdobramentos. E você, o que achou? Deixe nos comentários sua opinião. Quem você acha que é um forte nome para as próximas eleições presidenciais? Até a próxima!